tráfico negreiro, que é a lei de 1831, que vai declarar livre todos os escravos vindos do Império, eu trouxe alguns trechos só para vocês perceberem o quanto que há um jogo de ambiguidade entre um e outro movimento, quando se fala de liberdade e quando se fala de cidadania, pensando o pertencimento racial de cada um dos grupos. Né? Então, todos os escravos que entraram em território nosso Brasil de fora ficam livres, né, exceto aqueles que podem passar, exceto aqueles que já eram, na verdade, se eventualmente estão trabalhando para seus patrões. Né? Os importadores de escravos, né, vão ter pena, impostos que reduzem a escravidão de pessoas livres e na multa por cabeça de cada um, além de pagar as despesas. De reexportação para qualquer parte da África. Reexportação que o governo fará efetiva com a maior brevidade possível. Significa que, quando nós pensamos, primeiro nós dizemos que não há mais tráfico negreiro, são declarados livres todos aqueles que desembarcarem a partir da edição da lei. Mas, ao mesmo tempo, a lei continua falando que são escravos, ou seja, há um jogo, na verdade, de que não são, mas são, e a apreensão é de que efetivamente desembarcou no Brasil são escravos, ainda que a lei tenha dito no artigo anterior que não são mais. Vejam, e a reexportação que o governo fará efetiva com a maior brevidade possível, ela vai para qualquer parte da África, independentemente do lugar onde as pessoas vieram, ou seja, sem nenhuma consideração com as raízes, com a identidade das pessoas. São coisas e que eu levo de volta para algum lugar qualquer e isso não importa. No entanto, a ideia que isso aqui repassa em termos valorativos é de que o Estado brasileiro está, na verdade, diminuindo a possibilidade de escravidão e, ainda assim, ajudando as pessoas a voltarem para sua terra natal. Porque se a gente for pegar até hoje, nós pegamos um mapa e a gente chama de africanos, mas nunca chama de latinos-americanos nós, né? A gente chama de paraguaio, de uruguaio, de argentino, de chileno, de brasileiro, mas quando a gente fala de África, a gente diz os africanos, não importa de que lugar sejam, porque realmente não nos importa. Então esses movimentos já são movimentos que retiram, na verdade, os valores de identidade, de cultura da população negra como um todo. Veja, o artigo 7º, não será permitido a qualquer homem liberto que não for brasileiro desembarcar nos portos do Brasil debaixo de qualquer motivo. 1831, que era proibida a entrada de negros dentro do território brasileiro. Por quê? Porque homem liberto, se nós pensarmos no sistema escravista do período, né, dos 400 quase anos em que houve o tráfico negreiro, somente negros vindos dos diversos países, das diversas regiões africanas, poderiam ser escravos e, portanto, seriam libertos. Logo, se nós proibimos a entrada de libertos, estamos proibindo também a entrada de negros no Brasil. Né? Passa, por favor. Essa lei não vale muito. Ela fica, aquela lei para inglês ver, né? Os ingleses exigiram que o Brasil parasse com o tráfico negreiro, tudo bem, a gente faz, mas não precisa cumprir muito. 1850, quase 20 anos depois, 30, né? Quase 30 anos, 20 anos depois. Nós temos que editar uma nova lei para efetivamente fazer com que o tráfico negreiro seja abolido, não é? Então, nós vamos ver, novamente, todos os escravos que foram apreendidos serão exportados por conta do Estado para qualquer outro ponto fora do Império que mais conveniente parecer ao governo, novamente, sem nenhum interesse com aqueles e com as possibilidades, enfim, com a identidade, com a origem das pessoas. E, enquanto esta reexportação não se verificar como efetivamente não se verificou, serão empregados em trabalho debaixo da tutela do governo, não sendo, então, concedidos para serviços particulares. Então, você deixa de ser escravo particular e passa a ser escravo público, e a ideia é que você deixa de ser escravo embora seja escravo. Então, você percebe que há todo um jogo valorativo em cada um desses movimentos legislativos. Esse decreto, na verdade, você pode passar porque ele vai regular. Depois, se você tiver interesse, essas leis, as mais importantes, elas estão no site da presidência, daí você clica presidência, legislação, daí você vai ver lá leis, e daí você vai ter um hall de leis complementares, ordinárias, e vai ter um íconezinho, leis do Império.
clica nas leis do Império para vocês terem a ideia. É muito importante a gente conhecer do que fala, né? A gente pega um pedacinho de cada coisa e faz, né, a nossa conjectura a respeito. Mas é interessantíssimo você ler e conhecer exatamente como é que, quer dizer, o texto absolutamente, né, da lei. Então, pode passar? Lei do Ventre Livre de 1871, todos nós conhecemos, né, de que as pessoas, os filhos das mulheres serão libertados a partir do nascimento, a partir da edição da lei por nascimento, toda uma parafernália de fala a respeito da liberdade. Daí é outro movimento que eu gostaria que a gente refletisse, quer dizer, nós pensamos que liberdade, que igualdade tem um sentido para brancos e tem um sentido para negros. O que é uma igualdade negra, o que é uma igualdade branca? Agora nós estamos falando de liberdade e nós vamos ver o que é liberdade negra e o que é uma liberdade branca. Então, passe para mim, por favor. Os filhos da mulher escrava que nascerem no Império desde a data dessa lei serão considerados de condição livre. E eles não precisaram de mais do que o primeiro parágrafo para dizer: os ditos filhos menores ficarão em poder e sob autoridade dos senhores de suas mães, os quais terão a obrigação de criá-los e tratá-los até a idade de 8 anos completos. Ou seja, a liberdade das crianças negras era uma liberdade que era para ser como é que se diz? Sob a guarda, né? Ou sob, não guarda, mas sob a tutela, na verdade, dos patrões, quer dizer, na verdade, saíam das mães e iam para os patrões o poder e o direito sobre essas crianças. Era livre de sair da barriga das mães. E depois eles caíam, na verdade, em outros espaços de nenhuma liberdade, embora a lei fosse do ventre livre. E toda a ideia, inclusive nós hoje, se eu perguntar para cada um de nós aqui o que a gente pensa sobre a lei do ventre livre, era a lei que libertava os bebês nascidos a partir desse momento. E é isso que nos foi ensinado. Eles pegaram a emenda da lei e desde o terceiro ano do ensino fundamental nós sabemos o que é a lei do ventre livre, sem nunca termos lido exatamente o que ela dizia e nunca nos ter sido dito que, na verdade, as crianças não eram livres a partir desse momento. Passa para mim? Chegando o filho a essa idade, o senhor da mãe terá a opção ou de receber uma indenização de 600 mil réis, né, na época, ou de utilizar-se dos serviços do menor até a idade de 20 anos completos. Se receber indenização, a criança vai para o governo, né, que lhe dará destino em conformidade com esta lei. Ou seja, a lei de tudo ainda sai e o governo impede que, na verdade, quem estuda a questão dos reformatórios e de todo o movimento de orfanatos, que não necessariamente eram para órfãos, mas que era mais um movimento ou seja, um tipo de uma prisão para menores, né? Nós vamos ter o início disso a partir de 1871, com a lei do ventre livre, em que as crianças eram jogadas para reformatórios do governo, a partir dos 18 anos, se o patrão, se o dono do escravo entendesse que não queria mais ficar com aquela criança. Ou ficavam com ela até 21 anos e daí sim a liberdade viria. Não é? Significa também que o conceito, a apreensão de liberdade é absolutamente diferente quando nós estamos falando de negros. Passa para mim? E, além de tudo, os filhos, olha que coisa fantástica, os filhos eventuais das mulheres ou homens, né, das escravas, porque eram as mulheres que na verdade, produziam e reproduziam os escravos. Os filhos dessas mulheres, né, antes dos 21 anos, se ela tivesse, ele ficava, mesmo tendo nascido sob a lei do ventre livre, ficava na mão do patrão até que ela fosse libertada. A diferença é que o prazo já seria menor, porque seria até os 21 anos, né, da mãe. E essas crianças, inclusive, eram, como é que se diz, eram objeto de heranças. Vamos supor que morresse o dono e daí tivesse que dividir as pessoas, o plantel de escravos. Essas pessoas que eram, na verdade, os ingênuos da lei do ventre livre, também eram objeto de divisão de bens. Né? Ou o governo fazia, né, entregava as ações de autorizar os filhos das escravas a filhos das autoridades da lei e sejam cedidos ou abandonados pelos senhores delas, ou tirados
do poder deles em virtude de castigos excessivos. Alguns deles nem queriam ficar até os 8 anos, abandonavam de frente, né? E, portanto, você tinha associações para fazer, tomar conta dessas crianças.